Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje com o nosso lindo amiguinho aqui, o Topodídio, esse bonequinho da minha infância na Vila Rubim, presente do meu pai e da minha mãe, está comigo há 57 anos, né? É isso aí, ó. Amiguinho, inseparável. Gente, eu estudei no Salesiano nos anos 70, entrei lá em 74, depois que eu saí do Agostiniano. E tem uma coisa assim interessante com relação a as escolas nos anos 70, né? Até os anos 80 também. Depois é que deu uma degringolada, né? Ficou meio diferente. Mas tudo bem, isso aí é outro assunto. Só que naquele período na quinta-feira, a gente cantava o hino nacional em formação no pátio do colégio do Salesiano. Tinha hasteamento de bandeira uma vez por semana, né? E no Agostiniano me lembro bem que tinha também o Dia da Árvore. A gente até chegou a viajar uma vez, eu não me lembro agora, uma viagem de ônibus que a gente ia com as freiras do Agostiniano e a gente plantou árvores no Dia da Árvore, né? Para a gente entender, isso já tem 50 anos, né? Foi nos anos 70. E naquela época havia uma preocupação, sim, com isso, né? O Roberto Carlos, por exemplo, fez uma música chamada As Baleias, em 78, preocupado também com a caça às baleias, especialmente no Japão. Nos anos 70, a caça às baleias era muito frequente. As informações que vinham da China eram zero naquela época, zero. Mesmo com aquela viagem lá do João Goulart nos anos 60, mas a China meio que ficou sem assunto, né, durante os anos 70 e 80. Aí vieram os tigres asiáticos nos anos 90 e depois veio a China realmente, né? Hoje é assunto recorrente a China. Mas na China se pescava muito, se pesca até hoje muito tubarão, e é uma coisa muito cruel, né? Eles tiram as barbatanas e devolvem o animal para o mar vivo ainda, né? Sem as barbatanas, uma coisa horrível, horrível, né? Não tem nem o que dizer. Agora a caça às baleias, né? Que a baleia é um cetáceo maravilhoso, né? O golfinho também, o boto, o peixe-boi, esses animais, tanto de rio quanto de mar, são animais com os quais a gente se identifica muito, né? A gente gosta, a gente acha eles bonitos, eles não são ferozes, são animais inofensivos e tudo. Até o tubarão-baleia, né? Que é um animal mega inofensivo, apesar de não ser um cetáceo. Mas a gente tem essa preocupação com a natureza desde sempre. Isso é uma coisa recorrente, antiga. E o assunto é exatamente essa preocupação que nós tínhamos nos anos 1930, na festa chamada Festa das Árvores, que veio da França, veio da Europa, né, nesse período. E aqui no jornal está falando sobre a comemoração da Festa das Árvores, realizando ainda este ano, talvez em fins no mês andante, mais uma festa de educação encarada sob um aspecto inteiramente novo para nós. Vêm a propósito algumas considerações sobre tão útil diversão. Essa festa, instituída pelo povo talvez mais empreendedor, ativo e laborioso do mundo, pelo povo Yankee, uma festa americana, que dia a dia mais nos confunde com os seus inventos, com a sua operosidade miraculosa, com seus belos e extraordinários ensinamentos, e foi pelo povo Yankee, cognominada como Labor Day. É o dia do trabalho, né? Mas houve uma junção com essa coisa do Dia da Árvore, e eles falam que olhemos para a velha Europa e comecemos o nosso trabalho de conservação do meio ambiente. Essa preocupação é dos anos 1920 e 1930. Se temos hoje matas ostentando todo o esplendor de seu viço e a virgindade primitiva, se temos florestas colossais que deslumbram e encantam os forasteiros, se a prodigalidade da natureza, e ela é assombrosa, se a mão de Deus proporcionou à terra de Santa Cruz, o Brasil, um clima ameno, um solo fertilíssimo, né? Fertilidade, né? Não constitui isso um motivo de êxtase diante dessa suprema felicidade ao ponto de procurarmos conservar esse dote precioso, que são
árvores, as florestas, a natureza, toda aquela diversidade natural, né? Uma das maiores preocupações dos governos europeus é a reconstrução das florestas de seus países, né? Já havia essa preocupação lá 100 anos atrás. E esse trabalho não o teremos se desde já tratarmos da conservação daquelas que possuímos em toda a sua esplêndida opulência. Você vê que 100 anos atrás havia uma ideia muito clara de que a diversidade de fauna e flora no Brasil ainda era praticamente virgem. 100 anos atrás. Mesmo com os colonos que vieram da Europa no final do século XIX, meados ali do século XIX, alemães, italianos e poloneses, judeus e depois os japoneses, mesmo se a gente analisar que eles foram para matas a oeste, especialmente aqui do Espírito Santo, claro, houve muito desmatamento naquele período porque eles abriam picadas tanto para estradas quanto para o gado, né? Mas as colônias eram muito pequenas. Então, eu diria que, segundo todo esse estudo que a gente faz, todo esse desmatamento ele acabou ocorrendo mesmo ali em meados do século XX, logo depois da Revolução de 30, se a gente coloca assim como um ponto de partida de estudo, né? Foi a partir dali, com Getúlio Vargas e o Estado Novo, é que realmente o Brasil começou a migrar para o oeste. E aí aconteceu grande, né, desmatamento. Nesse período, anterior a esse período, a gente dizer que, por exemplo, grandes fazendas e latifúndios, fazendas de médio porte, que plantavam cana, tinham seus alambiques que faziam cachaça e açúcar, no período colonial, até no período em que o Brasil já tinha saído da colônia, né, já era um país independente, não houve esse desmatamento tão colossal como aconteceu em meados do século XX, né? Mas essa preocupação com a natureza ela é recorrente. É o que eu falo de vez em quando para alunos e quando eu dou palestra e dou entrevistas, é que a gente não pode achar que as coisas estão acontecendo agora, tanto do ponto de vista negativo quanto do positivo. Tem coisas negativas que vêm acontecendo há milhares de anos, há centenas de anos, e positivas também, né? Como essa preocupação com o meio ambiente colocada aqui nos nossos jornais lá pelos anos 1920 e 1930. Esse desfile que vocês estão vendo aí na Praça da Independência, Praça Costa Pereira atual, e lá no fundo a gente vê a construção do Teatro Glória e também do Banco Hipotecário aqui do lado, que depois foi demolido. O Teatro Glória ainda está lá, né? Esse desfile é de 1922, centenário da Independência, mas é no Dia da Árvore. Olha lá. Toda essa formação, tanto no Parque Moscoso quanto na Praça Costa Pereira, do Colégio do Carmo, dos alunos do São Vicente de Paulo, tá aí, ó. Tá vendo? Saindo aqui da Avenida da República, no Parque Moscoso, indo até a Praça Costa Pereira e voltando, tá vendo? Era a nossa preocupação já nesse período, tanto que a gente tem que trazer a discussão essa preocupação com o meio ambiente, que é uma preocupação mais antiga do que a gente imagina, né? Então é isso, gente. Todo esse material está no Memória Capixaba no Facebook, que é o repositório principal do Memória Capixaba, né, que a gente traz para vocês aqui esses assuntos, e o pormenorizado está lá no Facebook, com todos os textos traduzidos e transcritos e digitalizados, etc. Muito bem, eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e nós estamos também em todas as redes sociais da internet, as principais redes sociais, todas elas. Valeu, gente, muito obrigado, um ótimo fim de semana e até a próxima.